Voltamos com a programação da primeira semana de Segurança Pública. Estamos transmitindo ao vivo pela JF TV Câmara, canal digital aberto 35, e também pela internet através da Rádio Câmara Juiz de Fora. Lembrando que todas as palestras da Semana de Segurança Pública são gratuitas. Aqueles que desejarem certificação devem se inscrever minutos antes do início da programação de cada dia. Convidamos para compor a mesa dessa segunda palestra o comandante do 3º Comando Operacional dos Bombeiros, Coronel Sérgio José Ferreira. A comandante da Guarda Municipal, Emilce de Castro. O delegado em Unaí, doutor Henrique Alfa de Andrade. O primeiro palestrista, tenente bombeiro militar, Yuri Éder Caetano. Também convidamos a tenente Camila. O sargento Paulo Henrique. Para proferir a palestra Atuação do Bombeiro Militar em Juiz de Fora em 2018, convidamos o primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros Militar, Yuri Éder Caetano, e convidamos aos membros da mesa para tomar lugar no arco do plenário para assistirem à palestra. O tenente bombeiro Yuri Éder Caetano ingressou no Corpo de Bombeiros Militar há 10 anos, como aluno do curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiro Militar, pela Academia de Polícia Militar de Minas Gerais. Em 2014, formou-se no curso de Sistema de Comando de Operações pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Em 2017, formou-se no curso de Salvamento Veicular pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. E no curso de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas, ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar da Polícia Militar do Paraná. É bacharel em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo e pós-graduado em Ciências Jurídicas pela Faculdade Cruzeiro do Sul. Em 2018, foi instrutor nos cursos de Salvamento Veicular e de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas no Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais. Atualmente, é comandante da 1ª Companhia Operacional do 4º Batalhão de Bombeiro Militar. Com a palavra, o tenente Yuri. Bom, senhores, bom dia. Queria agradecer o convite, nosso querido amigo Sargento Melo Casal, agradecer a presença do nosso comandante, Coronel Ferreira, agradecer a presença dos nossos amigos da Polícia Militar, da Guarda Municipal, nosso companheiro da Polícia Civil. Muito obrigado. Então, senhores, nós vamos fazer uma breve explanação do que foi o nosso trabalho no ano de 2018 e quais foram as principais ocorrências atendidas por nós nesse corrente ano. Só para a gente se situar, o Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, ele é dividido em 6 comandos operacionais, e esses comandos operacionais são comandados aí por coronéis do Corpo de Bombeiro, e atualmente nós pertencemos aí ao 3º Comando Operacional, qual é o nosso comandante, Coronel Ferreira, comandante do nosso batalhão, Tenente Coronel Emerson Ramalho dos Santos, e o nosso batalhão, ele abrange a Zona da Mata e Campo das Vertentes. Só para a gente ter uma ideia, o nosso batalhão ele é dividido em 2 companhias operacionais. A 1ª companhia está situada aqui na sede, em Juiz de Fora, a 2ª companhia na cidade de Ubá, e alguns pelotões
destacados, entre eles Leopoldina, Muriaé e Viçosa. Nossa companhia ela abrange 30 cidades. Hoje a gente vai centralizar apenas aí nas ocorrências atendidas na cidade de Juiz de Fora. Nosso batalhão, né, nossa companhia, ela atende em torno aí de 800 mil pessoas na Zona da Mata. Está meio pequeno, mas aqui dá para ler melhor. Vamos lá. Primeiramente, aí a gente vai fazer uma visão geral dessas ocorrências atendidas no ano de 2018. Nós atendemos aí em torno de 10 mil ocorrências, entre elas aí os empenhos administrativos, que são o deslocamento aí de tropa, entre outros, o atendimento do APH clínico, o atendimento do APH trauma, ocorrências de trânsito, defesa civil, defesa social, treinamento, que a gente teve um aumento aí considerável no ano de 2018, foi um objetivo nosso, em aumentar nossa gama aí de treinamento aí junto ao nosso pessoal, totalizando aí uma média de 1.000 ocorrências de treinamento, incêndio florestal, a média de o numeral aí exato no ano de 2018, 262 ocorrências, incêndio urbano, 380 ocorrências, mergulho, a nossa região tem poucos balneários, então nós tivemos 28 ocorrências no ano de 2018 envolvendo afogamento. Sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico, que é a nossa companhia de prevenção, é um atendimento específico, é onde para frente a gente vai explanar aí as principais ocorrências, mas a princípio aí são liberações, né, do Corpo de Bombeiros para evento, entre outros, emissões aí de AVCB, entre outros tipos de ocorrência. A prevenção operacional também teve um aumento considerável aí, quando a gente se compara aí ao ano de 2017, visando aí justamente aí prevenir acidentes, entre outros incidentes aí, junto à população, e as ocorrências de busca e salvamento, totalizando aí 1.142 ocorrências de busca e salvamento. Agora a gente vai explanar os principais tipos de ocorrência. As principais ocorrências aí de APH clínico que a gente tem atendido na cidade, no ano de 2018. A primeira resposta são ocorrências aí de atendidas em virtude aí da distância das viaturas, ou seja, a nossa central ela vai mandar aí a viatura que está mais próxima a dar aquele primeiro atendimento e acompanhar a vítima. Crise convulsiva, né, nesse APH clínico, uma quantidade aí expressiva, né, quase 100 ocorrências durante o ano. Lembrando aí que a gente tem atuação junto ao SAMU, posteriormente a gente vai mostrar algumas fotos aí do nosso trabalho em conjunto. Então o SAMU ele veio nos apoiar nesse tipo de ocorrência, diminuiu consideravelmente e a gente pôde aí voltar os nossos esforços aí para outros tipos de ações de bombeiro. Mas, num total, aí, no ano de 2018, a gente ainda atendeu aí, nesse atendimento em conjunto, quase 100 ocorrências de crise convulsiva. Dispneia, que é a falta de ar, 35 ocorrências, dor precordial, 31, ocorrências de psiquiatria, que a gente tem atendido bastante aí, em virtude também aí do nosso pessoal, né, do treinamento do nosso pessoal. Geralmente, esse atendimento aí, ele requer certa contenção, às vezes até física. Então, a gente ainda tem apoiado muito aí o pessoal do SAMU nessa questão desse tipo de ocorrência. Então, totalizou 83 ocorrências, ocorrência de desmaio, a pessoa passou mal no centro da cidade, que é o mais comum, 45, e parturiente, a gente teve 15 atendimentos. Esses aí são o APH clínico. O APH trauma, agressão física, a gente atendeu 36 ocorrências,
Queda da própria altura, que é o mais comum, a pessoa está em casa, às vezes escorrega no banheiro, entre outros tipos de incidentes. A gente atendeu 334, aliás, 134 ocorrências, tá meio tampando ali. Queda de altura, que é o tipo de ocorrência, diferentemente aí da queda da própria altura, a queda de altura ela envolve aí a queda de uma determinada altura. E a gente teve 62 ocorrências. Quando a gente compara também aí com os anos anteriores, a gente teve uma diminuição em virtude aí do nosso trabalho preventivo também. Ocorrências de trânsito. Acidente automobilístico, a gente teve 214 atendimentos. Atropelamentos, a gente teve 57 no ano de 2018. E queda de motocicleta, a gente teve 67. Inclusive, a gente está fazendo um trabalho de mapeamento, né, para fazer o lançamento aí do nosso pessoal em pontos estratégicos. A gente vai ver para frente aí a questão do aumento também aí do lançamento desses pontos estratégicos, para a questão aí justamente aí da prevenção na diminuição aí desse tipo de acidente. Tá. Os treinamentos e as demonstrações, a gente teve palestras, a gente teve 91 no decurso do ano, palestras e treinamento de combate a incêndio, a gente teve 51. A gente lembra, quando a gente faz uma comparação com o ano de 2017, a gente mais do que dobrou esse tipo de ação. Formação de brigada, a gente teve 74. Primeiro socorro, a gente teve 97. Salvamento aquático, a gente teve 31. Lembrando que isso aí é só treinamento. Salvamento em altura, a gente teve 49. E salvamento terrestre, que a gente tem o nosso PEMAD, apesar de todas as dificuldades, a gente ainda conseguiu aí fazer 139 treinamentos distintos. Ou seja, toda semana a gente tinha em torno aí de 3 treinamentos aí durante a semana, aí, aproveitando a nossa estrutura. Mesmo que muito precária, né, muito simples, muito simplória, mesmo assim, os nossos militares ainda, a gente ainda conseguiu desenvolver ainda 139 treinamentos distintos. Incêndios florestais. Esses aí já são ocorrências atendidas. No ano de 2018, a gente teve 115 incêndios em área rural. E aqui dentro da cidade, em lote vaga, a gente teve 141. Esse ano, a gente, inclusive, está fazendo um trabalho em conjunto com a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora para a gente tentar fiscalizar esses lotes, a questão da capina, a questão da manutenção desses lotes aí, para evitar esses números aí na estatística do ano que vem. Ocorrência de incêndio urbano. A gente teve incêndio em lixo, né? Questão do vandalismo. A gente teve 54 ocorrências. Incêndio em edificação, a gente teve 31. Incêndio em rede elétrica, 20. Em apartamento, 12. E incêndio em casa, a gente teve 86. Lembrando aí que, na maioria das vezes, desse incêndio em casa, a gente vai falar aí na próxima palestra a questão da prevenção dos acidentes no interior da residência. Lembrando que, na maioria das vezes, esses incêndios aí são causados aí por descuido. Às vezes, a pessoa vai dormir, deixa alguma vela ou algo do tipo aceso dentro de casa, e aí vem acontecer esse tipo de incidente. Né? Incêndio em veículo, a gente teve 61. Devido a incêndio em veículo também, devido a acidente de trânsito, a gente teve 18. Incêndio em panela, a pessoa geralmente vai trabalhar ou vai dar um cochilo, vai dormir, e aí esquece a panela no fogo. Foram 23 ocorrências. Vazamento de gás, geralmente aí no encaixe da mangueirinha do gás. A gente teve 27 ocorrências aí no decurso do ano. Essas ocorrências aí de prevenção são específicas aí da nossa companhia de prevenção. A gente teve 230 fiscalizações no percurso do ano. A gente teve 447 emissões de AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros,
E a gente está num trabalho também que se chama Alerta Vermelho, né, onde a gente fiscaliza alguns determinados estabelecimentos e orienta os proprietários desses estabelecimentos para que eles regularizem aí, junto ao Corpo de Bombeiros aí, a questão da sua documentação perante ao nosso órgão, perante ao Corpo de Bombeiros. Então, a gente teve aí, no ano de 2018, 482 orientações, né, fiscalização de orientação, e bem provável aí que esse ano também deva ter esse número ou mais, em virtude aí do trabalho preventivo que a nossa companhia de prevenção vem desenvolvendo. Vistorias operacionais, seja já voltados para o serviço operacional, a gente teve aí perigo de derrapagem 93 ocorrências, prevenção aquática 26, justamente porque a gente tem poucos balneários e, na medida do possível, a gente atende aí as solicitações. Prevenção em eventos esportivos, a gente teve 31, ponto base na questão da prevenção, principalmente aí nos períodos aí de feriado prolongado, a gente teve 147, só na cidade de Juiz de Fora. Vistoria em hidrante, todo ano a gente faz vistoria em todos os hidrantes da cidade, a gente teve 74 vistorias no ano de 2018, e vistoria em lote vago, se a gente reparar, a gente teve quase 1.600, 1.586 vistorias em lote vago. E essas vistorias aí, elas são enviadas aí, quando encontra irregularidades, são enviadas para a Prefeitura Municipal, e aí são tomadas aí as medidas administrativas cabíveis. Vistoria de risco de queda de árvore, também a nossa cidade tem uma peculiaridade, a nossa cidade ela é situada em morros, e a gente tem uma demanda muito grande, solicitação aí, principalmente aí em árvores, sobre residências, entre outros tipos aí que trazem risco aí para as pessoas. Então, a gente teve 323 ocorrências desse tipo, de vistoria desse tipo de árvore. Busca e salvamento, pessoas perdidas, a gente teve 13, local de difícil acesso, a gente teve 16, captura de animal silvestre, a gente teve 81, captura de animais propriamente dito. Cão perigoso, a gente teve 52 cães capturados no decurso do ano de 2018. Foi até um trabalho aí junto ao Canil Municipal e ao Ministério Público Estadual, a questão aí da triagem desse tipo de ocorrência, porque o nosso canil estava passando por dificuldades de absorver, e a grande maioria também de animais que a gente recebia solicitação não era caso de recolhimento, eram aqueles animais comunitários, e acabou que a gente fez essa triagem aí junto ao Ministério Público e ao Canil Municipal, e diminuímos bastante a questão da captura desses animais, mesmo porque eles não traziam risco. A gente recebia a solicitação, e agora a gente está fazendo essa triagem aí, teve uma diminuição, e aí os cães realmente de perigo, a gente teve aí 52 animais desses recolhidos. Captura de inseto, a gente também, aí, em virtude aí do desmatamento, a gente teve também um aumento considerável, porque desmatamento e incêndio, esses animais aí, eles vão migrar para a área aí onde tem população, e a gente acaba recebendo essa solicitação para a captura desses animais. A gente teve 264 ocorrências, ou seja, quase uma por dia, envolvendo esse tipo, captura de insetos. Corte e poda de árvore. Assim como eu falei, a gente faz muita vistoria e a gente também acaba fazendo muito corte, principalmente aí de medida preventiva, e também aí em virtude de árvores antigas que estão realmente em risco, e aí exigem aí que sejam suprimidas ou podadas aí de maneira preventiva, evitar maiores acidentes ou danos aí à população. Então, a gente teve 359 ocorrências desse tipo. Desabamento, deslizamento, a gente teve 25, e animal em risco, que cavalo no buraco, a gente já teve aí também diversos tipos de animal de grande porte em piscina, e a gente teve aí 169 ocorrências desse tipo.
pessoa presa em elevador, 22, e pessoa presa em imóvel, às vezes a pessoa deixa bater lá a porta do banheiro, fica presa dentro de casa, dentro da própria casa. A gente teve 25 ocorrências desse tipo. Aí agora, passada essa parte aí de estatística, né, essa parte aí de quantidade de ocorrência, agora a gente vem aqui com algumas ilustrações. Essa é a nossa central integrada, né, junto ao SAMU. Ela funciona próxima à rodoviária e foi um trabalho muito bom para a questão aí da triagem, uma vez aí que as nossas ocorrências hoje elas são triadas aí pelo médico regulador, e a gente também evita aí a duplicidade aí do empenho, ou seja, a gente costumava deslocar para a ocorrência e chegando lá, estava a viatura do SAMU, ou então, às vezes, a gente chegava primeiro que a viatura do SAMU e era desprendimento aí de recursos desnecessários. Hoje em dia, essas ocorrências são triadas e aí vê-se o melhor órgão, a melhor instituição aí para estar comparecendo no local da ocorrência e é tudo centralizado. Em virtude dessa centralização aí, a gente tem alguns treinamentos em conjunto. Na verdade, a gente acaba trabalhando junto, né? Porque o pessoal do SAMU trabalha também junto com a gente no nosso quartel. E aí, em virtude disso, a gente tem alguns treinamentos e acaba que a gente cria aquela rotina juntos. Cursos, né, de combate a incêndio urbano, reciclagem de salvamento à altura. Isso aí são todos treinamentos. Curso de salvamento, soterramento, enchente e inundações, que é lá no nosso PEMAD, apesar de ter, igual eu falei, uma estrutura muito simplória, a gente, na medida do possível, até mesmo agradecer o nosso sargento Melo aí, que às vezes nos apoia, a gente vem cá e chora com ele aqui, ele, de maneira aí, ímpar, aí, ele sempre nos apoiou, então a gente está sempre aí desenvolvendo esses trabalhos aí com auxílio dos nossos militares, dos nossos companheiros aí também, colegas que nos auxiliam aí na execução mesmo de maneira muito simplória, mas com bastante força de vontade. Curso de resgate em estrutura colapsada, que é o BREC. O SCO, né, que é ministrado aí para diversos órgãos, em virtude aí de trabalho em conjunto. Então, a gente acaba tendo que treinar, né, para na hora de treinar em conjunto, para na hora da execução da ocorrência, a gente coloca aí, a gente sai da ocorrência aí, atende a ocorrência aí de maneira tranquila, a partir do momento que a gente treina junto. Salvamento veicular, a gente teve um curso e também a gente tem vários treinamentos aí no decorrer do dia, né, no decorrer do serviço operacional, daquelas estatísticas que a gente colocou. O curso BREC, também lá no nosso PEMAD, aqui algumas apresentações que a gente fez aí no centro da cidade, até inclusive está previsto algumas agora, essa semana. Aqui algumas ocorrências que a gente atendeu, entre elas uma carreta da União Indústria. Foi uma ocorrência bem complexa, durou em torno de 4 dias, perigo de explosão, mas a gente conseguiu atender, graças a Deus, com êxito, retiramos a carreta. Infelizmente, o condutor da carreta faleceu em virtude do próprio acidente, mas aí a gente pôde dar uma resposta para a família, resgatando o corpo, retirando de maneira segura o veículo da pista. Ocorrência de deslizamento. Só voltar. Essa daí foi uma colisão de veículo na Zona Norte, naquele anel da BR, próximo ao bairro Santa Cruz. O condutor do veículo azul ficou preso às ferragens, foi resgatado por a gente e entregue às viaturas do SAMU, e aí resgatado com vida. Isso aí são treinamentos, né, nosso sistema prisional, treinamento de brigada.
Ocorrência Simão Pereira, no final do ano passado, aquelas chuvas que deram, e aí a gente também ficou lá junto com a Defesa Civil alguns dias, fazendo atendimento, assim como a gente ficou também agora em Rio Preto. É só mesmo para exemplificar os tipos de ocorrência que a gente atende. Também essa imagem aí, também cor de árvore, tipo de ocorrência que a gente atende, esse daí, se eu não me engano, também foi naquelas chuvas que deram na região aqui, na mesma época de Rio Preto, de Simão Pereira. Treinamento para o Exército Brasileiro, curso de salvamento aquático, treinamento de primeiro socorro para o Exército Brasileiro, treinamento de primeiro socorro para empresas, treinamento de brigada, esse daí mais especificamente foi no Parque de Ibitipoca, mas aqui também a gente desenvolve muitos treinamentos desse tipo. E, concluindo aí a minha parte, né, agora a gente vai entrar aí na parte do nosso amigo Sargento Moura. É só uma frase para a gente lembrar, né, para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada, Edmund Burke. E obrigado. Neste momento, nós abrimos para as perguntas para o tenente. Se alguém quiser fazer a pergunta, pode se aproximar ao lado, aperta o microfone, que o tenente vai responder. Não tendo pergunta, então, agradecemos ao tenente do Corpo de Bombeiro Militar, Yuri Éder Caetano, pela explanação. E para ministrar a palestra Acidentes Domésticos, como proceder? Tem uma pergunta? Tenente, por favor. Tenente, é sobre lotes vagos, sabe? Porque o maior problema lá onde eu moro é exatamente o desleixo dos lotes. Então, são lotes que ficam ali à deriva, um matagal, e a gente sabe muito bem, como eu já disse aqui de outras vezes, que o mato alto não provoca dengue não, mas os descartes ali colocados sim. Então isso é um grande agravante e fica assim longe essa questão de não obedecer às leis dos códigos de postura conforme deveria ser. Porque eu acredito que tivesse mais eficácia nessa lei, obrigasse mais a cada proprietário a cuidar da limpeza dos teus lotes, do cercamento. Eu acho que seria tudo bem mais fácil, bem menos trabalhoso, até mesmo para os próprios moradores que convivem com esses agravos. Isso aí está todo Juiz de Fora. Eu não estou falando só por onde eu moro, não. Sim, sem dúvida, é uma preocupação nossa. A gente pôde perceber também que é uma preocupação da Prefeitura. A gente já está com a cidade praticamente toda mapeada. A gente só não vai revelar aqui de onde a gente vai começar os trabalhos, né, de fiscalização e nem de onde a gente vai terminar. Mas a gente já tem tudo mapeado, já tem a questão dessas ocorrências de incêndio em lote vago, onde a gente vai começar a dar prioridade a respeito disso. E a gente já está bem alinhado aí com o pessoal da Prefeitura aí na questão aí da notificação e das medidas administrativas cabíveis. E já posso adiantar que a gente vai começar já o trabalho tão logo, e a gente identificando esse tipo de situação, a gente vai fazer um boletim de ocorrência, relatando aí o estado do lote, e aí a Prefeitura também já vai estar alinhada com a gente, na verdade já está alinhado, para fazer aí, tomar aí as medidas cabíveis aí de notificação, multa, entre outras aí. E você pode ficar tranquilo que a gente já vai começar esse trabalho aí. Na verdade, a gente já começou esse trabalho e a gente pretende aí aumentar aí consideravelmente a questão da fiscalização.
dia a todos. Coronel Ferreira, Corpo de Bombeiros. Gostaria que o Tenente Yuri esclarecesse o que significam as letras APH e se a ambulância do Corpo de Bombeiros conduz algum médico e, se não conduz, por quê? Obrigado. Sim, às vezes a gente passou rápido aqui, né, pessoal? Às vezes, realmente, às vezes a gente está tão acostumado com essas siglas, tanta sigla, mas o APH é o atendimento pré-hospitalar. Hoje a gente não tripula médicos aí na nossa viatura do Corpo de Bombeiros, então somente aí os médicos rodam na viatura do SAMU. E em virtude aí dessa união aí na mesma central, lá é feita essa triagem do tipo de ocorrência, se vai haver necessidade do médico comparecer ao local. E aí, tão logo há essa necessidade, se o médico chegar primeiro que a gente, ele já começa esse atendimento. E caso contrário, a gente faz o primeiro atendimento e aí a gente desloca, né, para a unidade hospitalar mais próxima e, havendo aí a necessidade da intervenção desse médico, ele encontra com a gente no percurso do caminho aí para o hospital e já faz essa intervenção. Essa união aí entre bombeiro e SAMU foi muito positiva em virtude disso. E aí o atendimento, o médico ele atende aí com a própria viatura deles. Tá, agora sim. Eu queria agradecer ao Tenente Yuri, mas também reforçar, né, que o Corpo de Bombeiros, a gente verifica que é o nosso orgulho mineiro mesmo, né? E a gente verifica pelas explanações que o senhor colocou ali, os números, o porquê da resposta do profissionalismo da instituição, né? Ela demonstrou ali todos os trabalhos que são feitos, vários treinamentos, e é por isso que, quando acontecem as coisas ruins no nosso estado, os senhores são os primeiros lembrados, né, justamente pelo treinamento. Então, quero agradecer a presença do senhor, essa explanação. A nossa intenção realmente era essa, quando fizemos a lei e instituímos na cidade a primeira semana de segurança pública, que é para as pessoas de Juiz de Fora verificarem o trabalho de cada instituição. E essa palestra hoje nos demonstrou realmente o que o Corpo de Bombeiro faz, que às vezes a gente não está sendo visto, né? Nós da instituição estadual, às vezes as pessoas não estão nos vendo, mas nós estamos lá nos preparando dentro dos quartéis para atender de maneira eficiente aí a comunidade. Quero parabenizar o senhor pela essa palestra que o senhor trouxe para nós aí. Agora vamos dar a palavra para o nosso amigo, dar continuidade num tema importante. O terceiro sargento Alexandre Moura integra os quadros do Corpo de Bombeiro Militar há 20 anos. É estudante do 6º período do curso de enfermagem. É técnico em emergências médicas e instrutor de atendimento pré-hospitalar, brigada de incêndios e primeiros socorros do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, voltados tanto para o público interno e externo. Trabalha atualmente na seção de planejamento do 4º Batalhão de Bombeiro Militar. Com a palavra, o terceiro sargento BM, Alexandre Moura. Muito obrigado a todos, bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer, né, por esse convite, né, um sinal de credibilidade, né, de quem vem aqui à frente falar sobre determinado assunto, né, assuntos que são importantes e que muitas das vezes a população ela deixa passar desapercebido. E aí, quando a gente vem aqui abordar sobre o assunto, é que a pessoa começa a ver o valor, né, dos dados que o Tenente Yuri passou, da questão do PROERD que o Sargento Henrique passou aqui, e aí a gente vai estar abordando a questão dos acidentes domésticos, né, que, embora não apareça muito na mídia, né, mas ocorrem com muita frequência e podem trazer danos severos, né, à população, seja ela idoso, criança ou qualquer faixa etária, tá ok? A gente vai estar abordando aqui e, para o final, a gente abre para pergunta. Então, vamos lá. Então, o Ministério da Saúde, né,
ele define como o acidente doméstico como um evento, né, não intencional e evitável. E aí vem a primeira palavra importante desse conceito. O acidente doméstico, ele é evitável. Então, se ele é evitável, por que ele acontece? Por causa do descaso, né? Aquela questão de achar que nunca vai acontecer comigo. É aquela mangueira de botijão que já está vencida há anos, mas até hoje não deu problema, não tem por que trocar, né? É o piso escorregadio, é o tapete numa casa onde tem idoso, que é bonitinho o tapete, mas aí tem o idoso, eu vou tirar o tapete, como é que fica? Tá ok? Então, ele é evitável, que causa lesões físicas e emocionais. Então, não é só a questão da pessoa ficar internada, de se machucar, de ter lesão. É a questão também, por exemplo, de, às vezes, uma casa que tem uma piscina. A criança, a mãe desavisada, deixa a criança sozinha, a criança afoga. É um trauma psicológico que ela vai ter para o resto da vida. E aí você não pode nem chegar perto do espelho d'água, que a criança já fica desesperada. Ok? Os acidentes, eles podem ocorrer em maior ou menor grau, né? E são previsíveis, como eu já falei, e elas acontecem dentro do espaço domiciliar. Tá? Estatisticamente, nós temos alguns dados aqui, né, que o Inmetro ele fez uma pesquisa que 37% dos acidentes, dos atendimentos hospitalares, eles são provenientes de acidentes domésticos. Só para ter uma ideia, quando a gente fala, por exemplo, de queimadura, 75% das queimaduras ocorrem no ambiente doméstico. E isso, para a saúde, é um gasto imenso. Uma coisa que poderia ser evitada e que o governo poderia estar investindo esse dinheiro em outra coisa. Ok? E aí, se a gente for pensar, né, o órgão público ele está investindo agora. Por quê? O fato de nós estarmos aqui falando sobre prevenção, a gente está colocando na mente de quem está ouvindo a importância da prevenção para evitar que o acidente ocorra. Tá? Segundo o Ministério da Saúde, aproximadamente 6.000 crianças morrem por ano. Tá? Se a gente for olhar estatisticamente, as maiores vítimas dos acidentes domésticos são o quê? Os extremos da idade. Ou são as crianças muito jovens, ou são os idosos. As crianças, porque ainda não estão preparadas, não têm a noção de perigo, não sabem o que é medo. E os idosos, por quê? Devido à deficiência fisiológica, né? Questão de visão, locomoção, tudo isso que vai se agravando com o passar da idade. Tá? Cerca de 75% dos idosos, né? Os acidentes acontecem nas próprias casas, e aí vem a questão que eu falei. Né? O idoso, por exemplo, à noite, ele tem uma dificuldade de reação à luminosidade. Então, ele levanta da cama para ir no banheiro, ele não consegue enxergar direito e, para piorar, tem um tapete ali. E aí ele vem, escorrega, cai, quebra o fêmur, porque a pessoa idosa ela tem um enfraquecimento dos minerais do osso e ela tem uma propensão a ter uma fratura de fêmur. Às vezes, ela cai porque fraturou o fêmur. Ela pode fraturar o fêmur porque caiu, mas ela pode cair porque fraturou o fêmur. Então, a gente tem que pensar nisso aí, nos nossos idosos aí, porque a gente não tem que adaptar os idosos à casa, e sim a casa aos idosos, principalmente. Para cada morte, 4 pessoas ficam com sequelas. Tá? E aí vem a parte importante que o tenente Yuri falou, do atendimento pré-hospitalar, né? De saber prestar o primeiro atendimento a essa vítima. Se é uma situação que foge ao meu controle, nós temos aí o serviço de emergência na cidade que pode estar dando esse auxílio. Então, é muito importante, inclusive, né, tem uma lei agora que obriga os professores e funcionários, desde outubro de 2018, escolas públicas, escolas em geral, terem funcionários com treinamento de primeiros socorros. Para quê? Para evitar justamente as sequelas. Por quê? Geralmente, as sequelas, elas são ocasionadas pelo mau atendimento. E é isso que a gente quer evitar. Tá? As principais vítimas, como eu disse, né, são as crianças, os bebês principalmente, né, e os idosos. Geralmente, as crianças, os acidentes, eles são o quê? De obstrução de vias aéreas. Ou engasgou com algum brinquedo, engoliu uma bala, asfixiou com uma madeira.
e os idosos são as quedas, são as principais situações que podem ocorrer dentro do lar. Ok? E aí, vamos identificar os riscos. São riscos tão corriqueiros que a gente passa por eles e não dá tanta atenção. Mas, a partir do momento que a gente começa a ver com outros olhos, a gente fala assim, realmente isso, eu vou chegar em casa e vou ver se eu não estou fazendo para evitar que o acidente ocorra. Porque, infelizmente, a nossa população ainda ela não é imediatista, né? Ela espera acontecer para depois tomar uma atitude. E isso é o maior erro que pode acontecer. Então, na cozinha ali, nós temos principalmente fogão, né? Quantas crianças aí já não tiveram acidentes com queimadura? Porque a curiosidade, o pai e a mãe deixam a panela com o cabo para fora, a criança vai lá na curiosidade, põe a mão no cabo da panela, o líquido aquecido cai sobre o seu corpo e provoca as queimaduras severas. E com danos não físicos, danos psicológicos também. Porque imagina uma criança em idade escolar, indo para a escola toda cheia de cicatriz de queimadura. É terrível. Tá? Outra situação aqui também são objetos que são deixados sobre a mesa. Às vezes a gente deixa faca, panela, copo, né? Aí a criança vai e puxa a toalha da mesa, aquela faca cai em cima da criança, causa lesão. Geralmente o piso da cozinha ele é muito escorregadio, porque a gente está mexendo com fritura, e isso aí pode provocar quedas. Então, tapete na cozinha não é o ideal, ok? Aqui na sala, tá? Às vezes é muito bonito, né? Aquela sala toda decorada, cheia de arranjo, mesa de centro, tapete, mas tudo isso se torna um risco. É bonito demais, mas se torna um risco. Então a gente tem lá a mesa de centro, onde as quinas, elas não são protegidas, então eu posso passar ali, posso bater a perna, machucar, né? Os móveis, a criança às vezes ela tem facilidade, ela está em idade de curiosidade, ela vai subir no sofá, que do sofá ela sobe para o braço do sofá, e aí tem uma janela, e nessa janela não tem uma tela protetora, e aí a criança vem a cair. E criança é vigilância os 100% do tempo, não tem jeito. Tá? No banheiro, quem aí já não viu reportagem aí de blindex de má qualidade, e aí o blindex quebra, a pessoa está lá tomando banho, e aí ela tem ferimentos, cortes, hemorragia, né? Banheira, passou um aqui. Voltam para mim, por favor. A banheira, né? A criança está lá brincando na banheira, eu saio para atender um telefone, quando eu volto a criança está afogada. Às vezes a gente pensa assim, poxa, para afogar tem que ser na piscina, tem que ser na lagoa. Não, eu lembro que quando eu era mais novo, eu já vi um rapaz afogar aqui no Parque Alfred. Estava alcoolizado, ele caiu ali num laguinho que tem virando para o fórum e afogou. Na época eu não tinha nem noção do que era bombeiro, o que era primeiros socorros, né? Se tivesse, talvez ele não estaria aí hoje para contar a história. Beleza? Então, tomar muito cuidado também com os equipamentos elétricos. Às vezes a mãe, né, vai arrumar e passa piastra, passa secador, e a pia molhada, corrente elétrica com água, risco de choque. Dependendo da corrente, o choque pode levar à parada cardiorrespiratória. A pessoa pode vir a óbito, porque a água ela diminui a resistência da pele. Tá? No quarto, quantas vezes a gente já não viu aí de pais que têm arma de fogo, guarda na gaveta, a criança, curiosidade, vai lá e pega a arma e dispara contra ela ou contra algum amigo. Né? Na questão dos idosos, tem um abajur próximo à cama, para quê? Para que quando o idoso quiser levantar para ir no banheiro, né, o idoso geralmente ele tem incontinência urinária, ele vai muitas vezes ao banheiro, e aí quando ele levantar, ele ter um abajur ali próximo, para ele já iluminar, acostumar a retina dele com a luz, e aí ele evitar situações de queda. E aí, outros riscos que podem ocorrer, né? Na lavanderia, na piscina, inclusive, né, tem uma lei municipal aí,
2010, se eu não me engano, que tem a questão de sinalização, de boia, de todos os cuidados em relação à piscina, né? Lembrando que não precisa ser só na piscina que a criança vai afogar, pode afogar num balde de água. Tá? Garagem, quem aí nunca viu a questão de pai e mãe chegando do trabalho, manobrando o carro, atropelando a criança? Né? Garagem fechada, às vezes a pessoa liga o carro, aí o celular toca, garagem fechada, o carro ligado, a fumaça saindo o tempo todo e a pessoa lá dentro da garagem fica intoxicada pela fumaça do monóxido de carbono do carro. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, não dá nem tempo, às vezes, de socorrer, em alguns casos. Né? Intoxicação medicamentosa, produto químico, né? Animais peçonhentos, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Né? A gente não pode deixar, por exemplo, um produto químico, água sanitária, por uma altura que a criança consiga ter acesso. Tá ok? E questão também de animais. Tá? Foi muito proveitosa a pergunta ali da senhora, que ela falou questão de vegetação. Então, a gente tem aí, muitas das vezes, a região peri-residencial ali, ela é mal cuidada, e isso aí atrai rato, atrai barata, atrai serpente, atrai escorpião. Então, cuidar dessas áreas próximas à residência para evitar acidentes. Né? A gente vê aí que, há uns tempos atrás, aí, uma criança faleceu porque foi atacada por um escorpião. E aí, se a gente olha a questão de acidentes com animais peçonhentos, a gente vê que a mortalidade é muito pequena. Mas, quando se trata de uma criança ou de um idoso, a mortalidade é muito grande. Então, é o cuidado que a gente... Né, às vezes, a gente tem, mas o vizinho não tem. Então, quer dizer, é complicado conscientizar a outra pessoa, porque ela só começa a pensar na possibilidade daquilo ocorrer quando ocorre com ela. Infelizmente, é desse jeito que acontece. E aí, né, acho que foi a primeira coisa que eu falei aqui, dos acidentes domésticos. A melhor atitude é o quê? É saber como tratar um acidente doméstico? Não. A melhor atitude é prevenir. A melhor atitude é a prevenção. Ok? Prevenir que o acidente aconteça, né, para você diminuir possíveis lesões, diminuir sequelas emocionais e, principalmente, né, também, né, diminuir gasto. Ok? E aí o bombeiro, o tenente já explanou aqui muito bem, o bombeiro ele tem diversos meios aí, né, de prevenção que a gente realiza através de semana de prevenção, de ponto base, o stand que a gente monta, as instruções que são dadas em escolas infantis, creches, né, tudo isso que a gente faz com o intuito de quê? De passar essas informações para o maior número possível de pessoas, na medida do possível, para quê? Para que se evite um dano maior, ok? Então, nós temos ali treinamento, é uma coisa que a gente está estudando aí, do bombeirinho, né? Cartilha que a gente faz, orientação à família, tudo isso com o objetivo de prevenir. E aí, como que a gente vai evitar esses acidentes? Já que a questão é a prevenção, a gente vai começar por baixo. Tá? Então, a gente começa por baixo. Começando por baixo, nós vamos pensar o quê? Tapetes. Nós vamos eliminar o máximo de tapete. Ah, é bonito. É bonito, mas é perigoso. Né? Se tem uma escada, vamos colocar um piso antiderrapante nessa escada. Tá? Brinquedo no chão. Tudo isso é causa de acidente em residência. Tá? Piso, tapete, tomada, proteção. Criança é curiosa, né? Ela não conhece, não tem noção de perigo. Então, se tem uma tomada desprotegida, ela vai colocar a mão, vai colocar a boca num fio, né? Gradeados na cama, às vezes pessoa idosa, né? Colocar um gradeado igual tem essas grades de hospital, para proteger, tá? Para evitar queda. Queda de idoso é muito grave. A pessoa já tem o organismo debilitado, se ela sofre uma queda, ela pode ter um trauma em várias regiões do corpo. Tá? Iluminação, prover uma iluminação adequada. Como eu disse, o idoso ele tem essa dificuldade
de se adequar à luz ambiente, no escuro, a pupila ela demora a reagir. Tá? Cuidados em relação ao fogão e ao gás de cozinha. Uma das primeiras coisas que eu falei aqui também. Você chega na casa da pessoa, você vai olhar a mangueira, está vencida. Aí você vai olhar o registro, a pessoa, ó, isso aqui vence? Eu não sabia. Tem gente que não sabe que o registro tem validade. Tem gente que vai na lojinha aqui da Mr. Mu, aqui, não sei nem se ainda tem, às vezes a pessoa acha que não tem força para apertar o registro, aí compra uma alavanca para aumentar a força ali. Aquele ali é feito para acoplar com a mão. Eu não tenho que usar nenhum tipo de ferramenta para acoplar aquilo ali. Tá? Botijão passando por trás do forno. O forno aquece o botijão. O forno aquece a mangueira. E o gás, como ele é um líquido, quando ele sai, ele perde calor. Então, isso você diminui a resistência da mangueira. Tudo isso é causa de acidente. Sem contar que tem os mitos, né? Que o botijão engole fogo, que o botijão explode, por aí vai. Tá? O botijão ele tem uma válvula de segurança que impede que isso aconteça, né? Mas aí a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai passar a orientação para alguém. Um local está saturado de gás de cozinha. Qual que é a ideia que eu tenho que passar para quem está me ouvindo? Eu tenho que ventilar o local. E aí, ventilar o local, eu sei que ventilar o local é abrir porta e janela. O leigo pensa que é pegar e ligar o ventilador. E aí ele liga o ventilador e ele causa um acidente, causa uma explosão. Por quê? Porque eu vou ter o combustível do gás, o fogo ele respira, então eu tenho o oxigênio, e eu tenho a centelha, que foi provocada no equipamento elétrico. Então, passar uma informação dessa é de suma importância, porque tem gente que, se você não for orientar de forma adequada, ela vai fazer o que der na telha. E aí causa o acidente. Tá? Aqui, como eu já falei, armazenamento de produtos químicos. Então, produtos químicos devem ser armazenados em locais adequados. Ok? E aí, vamos falar um pouco de primeiros socorros. Ok? Situações que podem acontecer no interior da residência e que a gente pode fazer até a chegada do socorro. Por quê? Sempre nós vamos acionar o socorro especializado. A pessoa teve um desmaio. Desmaio é normal, gente? Não é. Se desmaiou, alguma coisa está errada com o organismo. Então, eu tenho que acionar o socorro, porque eu tenho que descobrir por que a pessoa desmaiou. Ah, não, a pessoa teve uma convulsão, mas ela sempre dá convulsão. Não, tem que descobrir por que ela dá convulsão. Por quê? Não está tomando remédio? Acabou? Né? Muita gente pensa, entrando nessa parte dos meus socorros, que saúde é ausência de doença. Né? Saúde não é ausência de doença. Saúde é um bem-estar completo. E aí essa pessoa que teve uma convulsão, porque ela dá convulsão direto, ela pode estar dando convulsão porque ela não tem dinheiro para comprar o remédio. Então eu tenho que direcionar essa pessoa para um serviço que acolha ela de forma a fornecer essa medicação. Então, sempre que tiver uma emergência, você dá o primeiro atendimento para evitar que a pessoa venha a falecer ou ela tenha um dano maior, mas sempre aciona o socorro. E aí, primeira situação que pode acontecer é a pessoa engasgar. E quando a pessoa engasga, ela perde o fundamental para a vida, que é a respiração. E se eu não atendo essa pessoa de forma imediata, ela vai entrar em parada cardiorrespiratória. E aí, graças a Deus, né, uma coisa que nos alegra muito é a gente chegar no estabelecimento e dar de cara com um desfibrilador. Né? Olha só que beleza. Né? A maioria dos locais, né, a gente costuma, pelo menos uma vez alguém me perguntou, é mais fácil alguém morrer queimado ou de parada cardiorrespiratória? O que vocês acham? Parada cardiorrespiratória. Mas extintor a gente tem em todo lugar, né? Um desfibrilador a gente não tem. Então aqui a gente tem um privilégio de ter um desfibrilador, um equipamento simples, fácil de usar,
que caso alguém tenha um mal súbito e venha precisar, tá ali, é só quebrar o vidro e ligar ele, que ele fala tudo que tem que fazer. Isso é fantástico. Tá? Então, paciente engasgado. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Parece uma pergunta boba, mas não é. Ei, você está engasgado? Poxa, vocês vão falar assim, eu estou vendo que ele está engasgado. Né? Mas eu preciso saber que tipo de engasgo é esse. Por quê? Se for um engasgo em que a pessoa consegue me responder, eu não preciso fazer nada imediato. Eu tenho que ligar o 193, manter a calma e aguardar o socorro. Agora, se a vítima não me responde, ela está numa situação grave. E aí eu tenho que fazer rápido. E quantas vezes vocês já não viram matéria no jornal, polícia, bombeiro, SAMU, no telefone, criança engasgada, senhora, pega o bebê, vire de barriga para baixo, dê 5 tapas nas costas, vire de barriga para cima, comprima o tórax dessa criança, e aí a criança volta a chorar. Olha a diferença que essa pessoa fez na vida do outro. Né? Porque, às vezes, não é, tipo assim, quando é por telefone, o funcionário que está ali no telefone, ele nem sabe quem é a pessoa, mas ele fez uma diferença enorme. E aí, a partir do momento que a gente está aqui ouvindo isso que os palestrantes estão falando, a gente está modificando de alguma forma a vida de vocês. O que eu posso fazer para ajudar o outro? Tá? Isso é muito importante. Então, se for uma criança, eu vou perguntar basicamente se ela está engasgada, criança ou adulto. Se ela está engasgado, eu não preciso de material, não preciso de equipamento, não preciso de nada sofisticado. Eu só preciso o quê? Manter a calma e das mãos. Eu vou realizar compressão torácica, compressão abdominal rápida. Né? Tá ali, ó, paciente, sinal universal de asfixia, né? Mão no pescoço, compressão abdominal rápida. Ah, Alexandre, você acabou de falar que é tapa nas costas e compressão torácica. Isso para caso de bebê. Eu dei um exemplo de um telefonema. Mas se for um adulto ou uma criança, eu vou posicionar atrás da vítima e comprimir em forma de J invertido, até essa pessoa expelir. E, gente, expele. Expele e, principalmente, você salva a vida dessa pessoa. Por quê? O tempo médio do serviço de emergência, ele vai variar muito de acordo com o dia da semana, com o horário. Né? Eu, hoje, por exemplo, gastei quase 30 minutos do bombeiro até aqui. Né? E aí vocês acham, por exemplo, que todo mundo abre o trânsito quando passa uma viatura com sirene? Não. Eles pensam assim, ó, está na hora do almoço, está indo almoçar. Né? Por quê? Porque às vezes ele olha para quem está dentro da viatura e o cara que está dentro da viatura está tranquilo. Mas ele está tranquilo por quê? Porque ele tem conhecimento, ele sabe o que tem que fazer. Então não tem por que ele ficar desesperado. Ele fica ansioso de chegar rápido, mas ele não está despreparado. Ok? Então, você saber o que fazer faz toda a diferença na vida daquela pessoa que está com o objeto obstruindo a via aérea. Então, adulto e criança, compressão abdominal rápida, até desobstruir, ou até o socorro chegar. E no bebê? No bebê, sim. No bebê, eu vou realizar, né, cabeça mais baixa que o corpo, barriga para baixo, 5 tapas no meio das costas, com força suficiente para desalojar o corpo estranho. Então, não é carinho, gente. Ah, eu vou machucar o bebê. Eu não machuco o bebê, mas ele morre asfixiado. E aí, o que é melhor? Bater um pouquinho com mais força ou deixar ele morrer? E aí, se não desobstruir, vira de barriga para cima e comprime o tórax do bebê. Sempre lembrando que já acionei o socorro. Alguém já ligou para mim. Liga, passa o quadro e começa a fazer as manobras. E aí, outra coisa que pode acontecer muito em residência são as hemorragias. Tá? Primeira coisa, quando é residência, é um familiar. Se é um familiar, você tem confiança. Agora, quando é na rua, você não conhece a pessoa. Então, a primeira coisa é ter uma proteção, não colocar a mão em fluido da vítima.
Como que eu trato a hemorragia? Pego uma sacola para proteger a minha mão e vou fazer compressão direta no local. 90% das hemorragias são controladas com compressão direta. Não tem que inventar moda, não tem que passar açúcar, pó de café, fazer torniquete, nada disso. É compressão direta e levar para o socorro. Fratura. Fraturou? Ai. O que é esse ai? Alinhar e imobilizar. É isso que eu tenho que fazer. Quando eu alinho uma fratura, quando eu imobilizo, quando eu impeço que a vítima movimente aquele membro, eu diminuo a dor, eu diminuo o sangramento interno que tem. Ah, Alexandre, é sempre que dá para fazer isso? Não. Mas aí eu vou pensar o seguinte, a vítima fraturou um braço, uma perna, ela está consciente? Ela respira? Se ela respira, ela está viva. Eu não preciso me preocupar, desesperar, nada disso. Calma. Passa a calma para a vítima e aciona o socorro. A gente só pode ir até onde o nosso passo alcança. Nós temos, né, aqui é muito rápido, nós temos vários cursos, palestras lá no Bombeiro que a gente dá a respeito desse assunto. Então, minha comunidade está querendo um treinamento de primeiros socorros. Entre em contato com a gente lá, a gente monta um treinamento, dá uma palestra, ok? Bem tranquilo isso aí. Aqui mostrando, né, quando a gente tem um recurso, a imobilização, que a gente usa papelão, pedaço de madeira, revista, travesseiro, tudo para dar o quê? Estabilidade para aquele membro. E, por último, as queimaduras. Queimadura, gente, é uma coisa impressionante. O problema da queimadura é isso. Ela impressiona muito. Mas nem sempre o que mais impressiona é o mais grave. Se eu tenho um incêndio em algum local em que esse incêndio ele foi tomado por fumaça, a vítima pode ter o corpo todo queimado. Que a gravidade da vítima não vai ser em relação à lesão na pele, vai ser em relação à fumaça. E a fumaça eu não vejo lesão na vítima. Então, o que eu tenho que saber a respeito de queimadura? Que ela é classificada em primeiro, segundo e terceiro grau. Primeiro grau é queimadura de sol. Segundo grau tem bolha. Terceiro grau quando atinge tudo. E qual que é o primeiro socorro de uma queimadura? Primeira coisa, interromper o processo. O que é interromper o processo? Apagar a chama. É queimadura elétrica? Desliga a chave. É queimadura química? Pega uma mangueira e joga água. Interrompi o processo. Depois eu vou me preocupar o quê? Com o que eu não devo fazer. O que eu não devo fazer? Não devo passar pomada, não devo passar teia de aranha, pasta de dente, água sanitária, passar a mão no cabelo. Isso tudo, gente, é coisa que eu já ouvi em palestras que eu fui. Alexandre, então o que eu posso fazer? Se a área for pequena, resfriar com água. Retirar anel, pulseira e relógio e cobrir com um pano úmido e acionar o socorro ou levar para o hospital. Simples assim. Salvar a vida é muito fácil, gente. A gente que às vezes complica um pouco a situação. Tá? Então aqui eu já falei, interromper o processo, e aí a questão da compressa úmida, né? A queimadura elétrica é desligar a energia, e a queimadura química é lavar com água corrente. E, para finalizar, né, quedas. O que eu faço em situação de queda? Geralmente, quando a pessoa tem uma queda... Pode, né? Só falta esse aqui mesmo. Geralmente, quando a pessoa tem uma queda, ela tem várias lesões associadas. E aí, é muito difícil para eu, sozinho, atender essa vítima. Por quê? Manipular ela significa causar dano. Então, o que eu faço? Eu vejo se a cena é segura, tá? Eu avalio a resposta da vítima, se ela está consciente ou não, vejo se ela respira e aciono o socorro. Acabou. E vou monitorando a vítima. A vítima piorou, liga para o socorro. A vítima melhorou. Calma, tranquilidade, e vamos esperar o socorro chegar, que vai dar tudo certo. Ok? Eu queria agradecer, né? O assunto, como vocês podem ver, é muito extenso.
né? Eu poderia ficar aqui a tarde inteira falando de primeiros socorros e prevenção de acidentes. Se alguém tiver alguma pergunta, né, estamos abertos aí. Tem uma pergunta? Marilene, você disse sobre uma coisa que muita gente não tem dúvida, inclusive eu também não sabia, sobre mangueira do botijão e do registro. Qual que é a média, normalmente, de vida útil desse? Quanto que a pessoa tem que trocar? Porque é uma coisa importante que as pessoas em casa não têm noção, né? Todo mundo está me ouvindo? A validade ela é de 5 anos, mas ela vem registrada no produto. Então, é só verificar lá na mangueira, vai estar escrito qual que é a validade do produto, tanto da mangueira quanto do registro. Okay? E é muito importante isso porque você está lidando com vidas, né? O fogo ele é devastador. Uma vez que ele acontece, é muito difícil controlar. Então, se a gente puder fazer o máximo para evitar que ele ocorra, é de fundamental importância. A mangueira, segundo informações, a mangueira parece uma serpentina, aquela de metal. Ela tem validade ou é fictício isso? Não existe isso. E outra pergunta é com relação ao incêndio promovido por celular na carga. Juiz de Fora tem alguma estatística verídica sobre esse... Juiz de Fora específico, porque estamos aqui, mas a gente recebe muitas mensagens no âmbito de rede social de que isso é perigoso e realmente causa incêndio e queimaduras. A respeito das mangueiras, existem algumas mangueiras que são para cozinhas industriais, né? Então, elas são diferentes dessas mangueiras residenciais. O importante é que a mangueira ela tem uma certificação do Inmetro para comprovar a qualidade dela, né? Em relação ao celular, geralmente a gente não tem uma estatística, né? Mas o que acontece muito? Eu compro um celular de R$ 1.500 e aí eu vou na feira e compro um carregador de 10. Então, quer dizer, é a incompatibilidade entre o equipamento e o Xing Ling que eu coloco no meu aparelho. Entendeu? A gente não tem uma estatística, mas geralmente é o que acontece. Tá ok? A respeito, antigamente tinha a chamada bala soft. Então, o que aconteceu com o meu afilhado? Ele era bebezinho, ele pôs uma bala soft na boca e eu simplesmente agi, não sei se eu agi correto, mas só sei que eu salvei aquela vida, porque eu simplesmente peguei aquele bebê e pus ele assim, ó, virei ele de cabeça totalmente para baixo. E ele, com essa ação que eu fiz, foi provocada a tosse e ele expeliu a bala soft, que foi um transtorno para muitos bebês, muitas crianças, né, na época. Eu lembro da bala soft, né? Eu estudava na escola normal, tinha biliúria ali, a gente passava lá e comprava um pacote daquelas balas. Terrível. De fato, o que a senhora teve foi sorte. Foi sorte, tá? Porque o atendimento de saúde, ele vem evoluindo. No início do atendimento, eram feito, por exemplo, colocar a vítima de parada cardiorrespiratória num cavalo e colocar ele para cavalgar. Era uma coisa meio que absurda. Tanto que eu já vi vídeos de pessoa colocar a vítima nas costas e sair correndo, né? Mas eles fazem estudos, né? E eles vão aprimorando as técnicas. O que acontece na obstrução? A obstrução interrompe a passagem de ar, né? E a gente sempre tem ar no pulmão. Tipo assim, se eu parar de respirar aqui, eu ainda tenho mais de 1 litro de ar no pulmão, porque tem ar que ele fica residual lá. E o meu objetivo é aumentar a pressão dentro do tórax para esse ar que está lá dentro empurrar o corpo estranho. Então, o fato da senhora ter virado ele, ainda mais considerando que a bala soft era muito grande, realmente foi um fator de sorte, né? É claro que a senhora não deixou de fazer nada.
que a senhora fez salvou a vida do paciente, mas não seria a melhor conduta a se fazer, né? É igual, por exemplo, tem gente que levanta os braços da vítima quando ela engasga. Não tem nada provando que isso é de fato verídico. E eu falo por experiência própria, porque eu já fui em 2 ocorrências, né, de pessoas, uma que engasgou com um pedaço de carne e outra que engasgou com um bagaço de laranja. E a gente fazendo o procedimento correto, a pessoa veio a óbito. Então, assim, se a gente faz uma coisa bem feita, já é difícil de reanimar. Se a gente não faz de acordo com o que fala, que é provado cientificamente, que funciona, é muito mais difícil. Então, às vezes, a gente vê alguns vídeos de alguém atendendo, a vítima fazendo RCP, compressão torácica e tudo, e a gente vê que, tipo assim, a vítima voltou. Voltou porque não era a hora daquela pessoa, né? Deus não queria que ela fosse naquele momento. Por quê? O que a gente mais vê é pessoas fazendo condutas de forma inadequada. Não estou falando que a senhora fez de forma inadequada, mas é importante a gente saber o que é o certo para, da próxima vez, a gente ter mais sucesso ainda. Entendeu? Por quê? Às vezes foi a posição da bala que permitiu que a criança tossisse e ela saiu. Se fosse uma posição em que não permitisse essa possibilidade, ela não estaria aqui hoje, né? Então, é importante a gente saber disso aí. Algo mais? Não. Eu queria só agradecer, Alexandre, pela sua participação. Enriqueceu muito nossa Semana da Segurança. E reforçando, né, às vezes as pessoas não acreditam que vai acontecer dentro de casa, né? E as mulheres, principalmente, né, eu tenho 2 na minha casa, o condicionador é uma coisa muito complexa nas nossas casas, né? Porque quando a pessoa está tomando banho, vai espalhando aquilo aí no solo, né? Então, a gente tem que estar atento realmente, principalmente nos banheiros, né? Porque um escorregão, um tombo, fratura-se um fêmur, traz uma dificuldade muito grande. Um sabonete, que muita gente gosta de deixar o sabonete caído no chão, é um perigo frequente, né? Então, você enriqueceu muito bem aí essas informações às pessoas. Espero que tenha atingido muitas pessoas, né? Devido ao horário, eu não sei como é que está a participação popular na TV, mas será replicado essa palestra sua na cidade. Esperamos que a população tenha recebido essas informações tão importantes para nós. Quero agradecer a você, tá bom? Quero agradecer ao Tenente Yuri, viu, Tenente, pela participação. Agora o senhor está representando o comandante Coronel Sérgio, que teve que se retirar. Quero agradecer a Tenente Camila, que nos ajudou também com a primeira palestra, fez parte da segunda. O Sargento Paulo Henrique dos Santos, também pelo apoio aqui. E a comandante da Guarda, a Emilce, passa aí a nossa satisfação novamente ao secretário de Segurança e Cidadania em nossa cidade, que está também fortalecendo esse evento, né? Esperamos que ano que vem, ainda temos muito trabalho ainda, sexta-feira tem apresentação aqui na Câmara, né? Você vai falar isso? Pode encerrar? Nós teremos aí sexta-feira a apresentação de cada instituição aqui no Parque Alfield, né? Convidamos aí a população que venha fazer parte, conhecer realmente os trabalhos, principalmente os treinamentos do Corpo do Bombeiro, que é muito legal de se ver. Então, convidamos aí a todas as pessoas que nos acompanharam na TV Câmara, na Rádio Câmara, que venham aqui fazer parte da Semana de Segurança Pública, que é a primeira, esperamos que se dê continuidade na cidade de Juiz de Fora. Muito obrigado à presença de todos, muito obrigado aos funcionários da casa que nos ajudaram a fazer esse evento dar certo, tá bom? Ao meu gabinete, entre outras pessoas. Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde, que já é boa tarde, e vamos agora dar continuidade ao nosso trabalho nessa casa aqui de outra forma. Muito obrigado, boa tarde.